O entrevistado é Fabiano Baldasso, jornalista, youtuber, digital influencer, fenômeno da internet no Rio Grande do Sul, talvez o maior deles. Saiu da RBS e hoje faz críticas abertas à empresa. De jornalista isento a identificado, colorado. Mas será que era mesmo isento? Provoca e é provocado. É xingado, inclusive, por colorados. Criou, provocativamente, o chamado Sistema Azul, uma identidade para aquilo que define como um grupo de jornalistas gremistas pronto para prejudicar o Inter. De ferrenho defensor a crítico extremado no Internacional. Por quê? Críticos afirmam que a mudança se deu a partir do momento em que deixou de ser pago pelo Internacional. Fabiano Baldasso, isto é verdade? É uma acusação que te incomoda? Não me incomoda, já me incomodou. Eu já tive problemas em relação a isso, mas não me incomoda pelo seguinte: o que mudou desde que eu era pago pelo clube para fazer o que eu fazia, que em nada tinha a ver com a minha opinião, para hoje? Mudou que talvez eu tivesse antes algum tipo de cuidado maior no que diz respeito à análise de algum jogador por ser patrimônio do clube. Eu talvez me sentisse um pouco mais cuidadoso para definir a atuação de um jogador, conceituar um jogador. Talvez eu usasse as palavras com mais cuidado e hoje eu uso com menos cuidado e tenho uma liberdade maior para isso. Mas nunca ninguém me pediu isso, nunca ninguém disse nada. Eu me senti um pouco constrangido em relação a essa crítica aos jogadores, ao patrimônio do clube, porque eu trabalhava no clube. Agora, em relação a dirigente, a diretor, algum pedido para mim ou algum trato por eu estar lá e defender ou proteger alguém, nunca aconteceu. E de forma alguma eu aceitaria que acontecesse, porque a minha opinião é a minha credibilidade é o único patrimônio que eu tenho que faz com que eu sobreviva hoje da comunicação. Então, tu me pergunta se já incomodou. Talvez um pouco, mas eu sei que incomodar ou não me incomodar não vai adiantar nada. Como é que tu define a gestão do Marcelo Medeiros como presidente do Internacional? Perfeita até a final da Copa do Brasil do ano passado, em que ele reconstruiu um clube que estava sob escombros depois de uma administração calamitosa. E a partir do momento em que decide a Copa do Brasil, não consigo entender e explicar os motivos do corte para isso. Ele começou a tomar decisões equivocadas, que começou pela demissão prematura do técnico Odair Hellmann e depois uma série de pataquadas políticas e administrativas que fizeram deste último ano dele um ano melancólico. Marcelo Medeiros termina muito mal a sua gestão por conta das últimas ações, especialmente na esfera política, mais até do que de gestão. Mas antes disso, eu acho que na retomada do clube, depois daquele momento que foi o pior da história do clube, eu acho que ele conduziu bem a situação. Bom, agora sou eu que provoco. A tua definição para a gestão do Marcelo Medeiros era de que era perfeita até o final do ano passado. Coincidentemente, tu estava sendo pago até o final do ano passado. Não, eu deixei de ser pago pelo clube, eu saí do relacionamento social do clube quando pararam os eventos no início da pandemia deste ano. Nem no início foi em maio deste ano. Antes disso, e eu fazia críticas em relação, por exemplo, à demissão do Odair Hellmann. Aliás, nunca me furtei a fazer críticas à direção do Internacional, mesmo quando estava sendo pago. É que quando eu estava sendo pago, na maioria da parte do tempo, eu considerei que o Marcelo Medeiros fez um bom trabalho, como considero agora, em que não estou sendo pago pelo clube também. Então, não faço essa relação. O que tu queres dizer é que, no início dessa temporada, mesmo ainda quando estava sendo pago, criticava o Internacional, criticava o Marcelo Medeiros? Eu não lembro, Baldasso. Eu critiquei o Marcelo Medeiros sempre quando eu achei que ele merecia crítica. Eu nunca me furtei. A relação que eu fiz para ti de algum constrangimento entre o ser pago e não ser pago pelo clube, a relação de algum constrangimento estava numa análise mais ou menos feroz ao patrimônio do clube, no caso, os jogadores. E eu admiti aqui, e admito sem problema algum,
que eu tomava mais cuidado quando eu era pago pelo clube na utilização das palavras para definir a atuação e a capacitação técnica de um ou outro jogador. Eu tinha um pouco de constrangimento, que deixei de ter quando deixei de ser pago pelo clube. Agora, em relação à crítica a dirigente, gestão ou qualquer outra situação, nunca me furtei por ser ou não ser pago pelo clube. A mim, nunca fez diferença. Talvez a tua impressão de que eu defendia o presidente Marcelo Medeiros seja por um ponto que eu continuo defendendo, que é a largada da sua gestão e a recuperação do clube, que eu acho que ele fez muito bem. Tu começou muito entusiasmado a temporada com o Eduardo Cudê. Hoje já não mostra nada daquele entusiasmo. Muito ao contrário, tu faz críticas fortes ao técnico do Internacional. Aliás, como faz críticas fortes a alguns jogadores, como o Edenilson, por exemplo, que é um dos principais jogadores do Internacional. Por quê? Porque eu estou decepcionado. A vinda do Eduardo Cudê foi com a ilusão vendida por todos de que eu teria um time ofensivo e intenso dentro e fora de casa. Eu não estou nem aqui fazendo relação com resultados, desde que sempre eu tivesse tido essa postura, e eu não tive isso no Cudê. Então eu ainda acredito numa recuperação dele, mas isso me decepcionou em alguns momentos. E ao Edenilson, a grande decepção é justamente pela expectativa que eu tenho nele. Eu acho o Edenilson o melhor jogador do Internacional. E o Edenilson tem um histórico no Inter, primeiro, de um jogador que não ganhou títulos, segundo, de um jogador que caiu de produção nos momentos decisivos que mais precisávamos dele, e terceiro, um jogador que, quando teve investidas para sua contratação do futebol do exterior, ele desfocou das suas funções no Internacional. Então, minhas decepções estão justamente nesses dois nomes, que eram os nomes que eu tinha a maior expectativa em relação ao Inter desse ano. Baldasso, por que tu criaste a figura do Sistema Azul, onde rigorosamente tu acusa quem já trabalhou contigo? Porque eu tenho clara noção, justamente por já ter trabalhado com grande parte dos que trabalham na imprensa esportiva e justamente por ter vivido a realidade dos veículos de comunicação, o entendimento que, de forma talvez inconsciente, eu nunca falei em má fé, mas de forma inconsciente, pelo establishment, pela pressão histórica do mundo azul em cima dos veículos de comunicação, ao contrário do mundo vermelho que nunca se posicionou, e aí eu estou colocando culpa em nós colorados, mas este universo dessa pressão estabelecida por eles criou uma força política, institucional, não sei, que faz com que o Grêmio seja protegido. Criticar o Grêmio, bater no Grêmio, nos veículos de comunicação e no sistema como um todo, envolvendo órgãos administrativos do futebol, criticar o Grêmio é sempre mais difícil do que criticar o Internacional. Tomar uma ação nociva ao Grêmio é muito mais difícil que tomar uma ação nociva ao Internacional. E o que eu tento, ao denunciar o Sistema Azul, é inverter essa situação. Inverter não, mas dar ao Internacional uma mesma condição de força política que o Grêmio tem. Por que é mais difícil criticar o Grêmio? Porque historicamente o Grêmio se posicionou melhor que o Inter. Porque nós colorados nunca nos posicionamos. Nós ganhávamos títulos e não lembrávamos do rival. Nós perdíamos competições e reclamávamos da arbitragem para nós mesmos. O Internacional foi um clube que sempre brigou para dentro, nunca para fora. Essa é a história. Desde quando eu era repórter eu percebia isso. Os colorados brigam entre colorados até hoje. Tem colorados influentes da imprensa que brigam com o Baldasso ao invés de brigar com o mundo azul. Então o Grêmio fez o contrário. O Grêmio, mesmo nos períodos que não ganhou título, o Grêmio se posicionava de dentro para fora. Era um exército do Grêmio brigando contra o sistema, brigando contra a imprensa, brigando contra órgãos administrativos do futebol, como a Federação Gaúcha de Futebol, brigando contra órgãos jurídicos que determinam ações do futebol, enquanto nós estávamos brigando entre nós mesmos. O que o Grêmio conseguiu? Um constrangimento do sistema em fazer algo contra ele. O que nós não conseguimos? Justamente isso. O Internacional é fácil de ser batido, mas eu acho que essa ação que eu estou fazendo começa a mudar essa situação. Tu enxergavas isso quando trabalhava lá dentro? E se enxergava, por que não falava, por que não denunciava? Quando eu trabalhava lá dentro, eu sentia exatamente isso que acontece. O que acontecia? Quando eu trabalhei na RBS especialmente. Quando tu trabalha numa empresa que tu sabe que o teu chefe superior tem uma preferência, mesmo que ele nunca tenha dito para ti, para estabelecer alguma ação em favor do que ele prefere, e eu estou falando de um presidente que é gremista, eu
pensava 4 vezes antes de publicar uma matéria que tinha algo ruim para o Grêmio. Publicava, mas pensava 4 vezes. E talvez, às vezes, eu tenha aliviado para o Grêmio por conta de um receio. Quando era o Inter, também inconscientemente, e aí é que entra o Sistema Azul, porque a maioria dos que fazem parte do Sistema Azul hoje são colorados da imprensa, como eu era colorado da imprensa. Mas havia um constrangimento que eu sentia, sabendo que os meus superiores eram todos gremistas, de bater no Grêmio, e bater no Internacional era muito mais fácil. Por que tantas críticas à RBS, Baldasso? Porque eu acho que ela é artífice do Sistema Azul. Ela encabeça esse processo. Não temos mais hoje grande força da RBS em relação a isso. A RBS não dita mais o que acontece no mundo esportivo. Eu tenho mais audiência que o Sala de Redação. Então a preocupação não é mais tão grande em relação a isso, porque eles perderam muita força. Mas, de qualquer maneira, eu acho que eles encabeçam esse processo. Repito aqui, eu não estou falando de má fé, eu estou falando de algo que está estabelecido no processo, enraizado no processo, que até inconscientemente prejudica o Internacional. Mas eu também tenho mágoas pessoais com a RBS. Porque por exemplo? Cara, eu quando voltei para Atlântida, eu voltei com a promessa de que eu também estaria na Rádio Gaúcha. E aí eu comecei a ser boicotado dentro da Rádio Gaúcha por uma figura que não gostava de mim. E isso, para mim, profissionalmente, foi terrível. Quem? Não posso dizer, porque envolve ação judicial. Que está em andamento? Não está em andamento, mas já houve envolvimento nesse sentido e eu não poderia colocar nomes aqui. Até porque são coisas que envolvem muito mais sentimento do que qualquer coisa e eu não teria como provar. Porque houve um momento em que tu estavas cotado ou sondado, inclusive, para ir para o Sala de Redação. Por que não foi? Bom, primeiro que é o seguinte, com todo respeito e abandonando qualquer tipo de modéstia aqui, tá? Eu vou ser absolutamente prepotente e presunçoso no que eu vou dizer, mas eu tenho certeza que eu estou falando a realidade. Não há nenhuma explicação para o principal programa de rádio do Rio Grande do Sul nunca ter me tido como representante colorado. Nós sabemos disso. Eu sou o colorado que mais atinge os colorados. Então é óbvio que existe alguma questão pessoal no processo, que houve durante um período extenso em relação a uma figura diretiva comigo, tá? E em várias oportunidades eu fui sondado para ir e essa figura acabava barrando o processo. Foi um grande sonho que eu tive na minha vida, por muito tempo. Por muito tempo foi um grande sonho que eu tive na minha vida. Deixou de ser de alguns anos para cá. Hoje, inclusive, eu digo com todas as letras, podem me oferecer o planeta Terra em dinheiro, em oportunidade, em tudo. Eu jamais trabalharia no Sala de Redação, porque a mágoa vai falar mais alto que qualquer coisa. Por que tu dizes que tem mais audiência que o Sala de Redação? Números, contra números não se briga. O Sala de Redação é um programa que tem 100 mil ouvintes por minuto. Eu faço um comentário depois do jogo que é visto por 200 mil pessoas. Então, é uma questão numérica. Eu sempre gostei muito de ver Ibope, essas coisas. Eu sei a audiência de cada programa do Rio Grande do Sul. E eu tenho mais audiência e, acima de tudo, mais repercussão. E outra, nós estamos falando do público colorado. Tu pega a audiência do Rio Grande do Sul, se tu quer falar sobre repercussão com o público colorado, essa audiência de 100 mil tu tem que cortar pela metade. Porque a metade dos que estão ouvindo são gremistas, né? A minha audiência não, a minha audiência maciçamente é de colorados. Então, o que o Sala de Redação fala do Inter tem 1/3 da repercussão do que eu falo nas minhas mídias sociais. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. É matemático analisar isso, de que eu tenho muito mais repercussão entre os colorados. O Sala de Redação precisa se reinventar? Cara, talvez. Eu acho que, com todo respeito aos profissionais que estão lá, merecem, mas eu acho que o Sala de Redação não é mais protagonista no processo. Não é mais protagonista. Hoje o que eu nunca recebi num grupo de WhatsApp de colorados, ou recebi muito pouco, alguma coisa do tipo, o Sala de Redação falou isso. Eu recebo muito mais. O Lucas Colar falou isso, o Carlos Lacerda falou isso, que são figuras de redes sociais que repercutem muito mais entre os colorados do que o Sala de Redação. Baldasso, e a tua passagem pelo Pretinho Básico? Como é que tu define e como é que tu estás vendo o Pretinho Básico hoje? Também precisa se reinventar? Eu trabalhei 7 meses na Atlântida, dentro daquela minha ideia de volta para a RBS, e que eu queria muito trabalhar na Atlântida, mas profissionalmente e financeiramente era necessário que se cumprisse o que haviam me prometido, que eu também trabalharia na Rádio Gaúcha. Como houve um complô
contra mim e eu não fui para a Rádio Gaúcha, eu na Atlântida acabei encaminhando no período que tive lá, que não foi longo, de 7 meses, a minha vida profissional. Foi lindo, foi maravilhoso, eu convivi possivelmente com as pessoas mais talentosas que eu já convivi na minha vida, pessoas incríveis, eu aprendi muito, evolui muito como entertainment, que era um passo que eu tinha que dar. Eu era um jornalista esportivo, mas eu precisava me aprimorar como comunicador de entretenimento, que hoje, para mim, é muito importante na ação que eu realizo, especialmente no YouTube. Então foi um período demais, convivi com pessoas geniais. Olha, foi um dos períodos mais importantes da minha carreira, mesmo que curto. Muito bem. Agora, o jornalismo tradicional em comparação com o jornalismo de internet, como é que tu estás vendo? Cara, eu vou dizer uma coisa, notícia continua sendo notícia, tá? Coisas que o torcedor considera importante continuam sendo coisas importantes para o torcedor. Isso não vai mudar. A relevância do conteúdo, ela continua tendo o mesmo perfil. As pessoas querem informação e repercussão, desde sempre. Desde sempre é assim. Isso não mudou. O que muda é a forma e as plataformas. O conteúdo hoje do mundo digital em relação ao meu meio, que eu faço e muitas pessoas paralelamente a mim fazem também, é um conteúdo bastante atrativo e muito mais atrativo do que o velho ranço do jornalismo esportivo tradicional, que não se reinventou na forma especialmente. O conteúdo a gente pode discutir, mas aí se eu falar de repercussão e opinião, cada um tem a sua, mas é mofado. As pessoas não encontraram, não se reinventaram na forma de estabelecer a comunicação com um público que mudou, que não é mais um público que ouve rádio, por exemplo, ou ouve muito pouco, é um público muito mais acostumado com vídeo, com mais instantaneidade, com mais rapidez, né? Com entretenimento aliado à informação também. E isso o mundo da web trouxe um formato diferente que estabeleceu uma tendência, que é uma tendência que não foi seguida pelos veículos tradicionais em sua grande parte. Nas redes sociais, tu mais provoca do que é provocado? Tu é ofendido? Tu ofende, por exemplo? Eu sou muito ofendido, eu provoco, sou muito provocado, sou muito ofendido, sou muito ameaçado, sou muito xingado. E eu não falo só de gremistas, eu falo de colorados também. E eu acho que é isso que me move. Isso que me move. Ontem alguém colocou nas redes sociais o seguinte, que é uma frase muito forte que alguém colocou em relação a mim. Vocês têm que entender que o ódio gera muito mais engajamento que o amor. O Fabiano Baldasso pode fazer qualquer pesquisa, vai dar que a maioria não gosta do Baldasso. Mas isso que ele provoca nas pessoas causa um engajamento que faz dele a figura mais influente do mundo web do Rio Grande do Sul. E talvez seja verdade. Não que eu provoque, eu alimente ódio, mas eu sou uma figura provocativa. Eu sou um polemista, como se dizia antigamente. E o polemista, ele vai levantar inimizades, ainda mais num mundo de dualidades das redes sociais, em que se tu não concorda com uma pessoa, tu odeia a pessoa para o resto da vida. Então eu desperto, a única coisa que eu nunca vou querer despertar nas pessoas é indiferença. E isso seria a minha morte profissional. Se eu despertar ódio, é muito melhor do que despertar indiferença. Por exemplo, muita gente da torcida do Inter te xinga, se irrita contigo. Por que isso acontece exatamente com torcedores do Inter como tu? Porque quando alguma coisa dá errado, as pessoas têm que estabelecer um vilão, né? Você tem que estabelecer vilões. Quando o Inter está bem, o Baldasso é o representante da torcida que protege o Internacional, que briga contra o sistema azul. Quando o Inter está mal, o Baldasso é culpado. Porque o Baldasso disse em determinado momento que o Musto era bom jogador. Porque os verdadeiros culpados não estão à disposição para apanhar. O vice de futebol, o presidente na hora ruim, eles estão em suas casas, eles não estão expostos nas redes sociais. Eu estou. Então, dá tudo errado, o cara vira a cabeça, o Colorado vira a cabeça pro lado e tenta procurar em quem que eu vou bater. Eu preciso descarregar essa minha raiva. Tem o Baldasso aqui. Tem o Baldasso. Já trabalhou pra direção, já trabalhou. Então, acontece muito. Eu também sou muito xingado pelos colorados. Mas, cara, todos me assistem. Todos estes que me xingam, me assistem. Fazem parte da minha audiência. Então, tá ok. É muita petulância da tua parte? Eu sou absolutamente petulante e pretensioso. Sabe por quê, Benfica? Porque eu trabalhei muito para isso, cara. Eu me preparei por muito tempo para ser relevante nisso que eu faço nas redes sociais. Eu tinha um grande sonho na minha vida, que era abandonar os veículos tradicionais de comunicação. E eu bati muito a cara até conseguir viver disso.
Eu passei por muitas dificuldades, financeiras inclusive. Teve um momento que eu trabalhava na Atlântida, em que um dia que eu estava vindo de Caxias para Porto Alegre, eu roubei o cofrinho de moedas do meu filho de manhã sem ele ver e cortei para pagar o pedágio, que eu não tinha dinheiro para pagar o pedágio. Um ano depois, nas redes sociais, eu estava ganhando mais de 50 mil reais por mês. Isso aconteceu no período de um ano. Então, assim, eu sou petulante porque eu sou um cara que gosto de vangloriar os meus sucessos, assim como eu sempre exponho os meus fracassos também. Eu tenho uma vida de muito mais fracassos do que sucesso. Muito mais fracassos do que sucesso. Mas os meus sucessos, eles são retumbantes, tá? São retumbantes. E eu gosto muito de falar deles também. Os teus colegas jornalistas, por exemplo, estão se apercebendo disso? Tu estás notando isso? A angústia de daqui a pouco migrar mais para a internet, como tu fizeste, deixando de lado o jornalismo tradicional? Sim, mas ainda há muito medo. Por incrível que pareça, os veículos tradicionais de comunicação, especialmente a RBS, eles exercem uma magia nas pessoas, uma magia de segurança, que é absolutamente falha e não tem nenhuma sustentação. Ontem eu ouvi de alguém o seguinte: eu tenho medo de sair da RBS e ir para o YouTube e daqui a pouco o YouTube quebrar. Ou seja, a pessoa acha mais fácil o YouTube, que é do Google, quebrar do que a RBS. A RBS certamente vai quebrar muito antes do que o YouTube, mas tem aquela magia histórica do comunicador, do jornalista, de que se tu tá na RBS, tu tá seguro. Que possivelmente seja para um jornalista hoje o lugar mais inseguro do mundo. Basta ver a série de demissões que está acontecendo. Então ainda há muita insegurança. Eu percebo muito, em 90% das pessoas que eu conheço dos veículos tradicionais de comunicação, uma angústia completa para sair de lá, para parar de ser explorado, que é a grande realidade que acontece nos veículos de comunicação. Mas o medo, na maioria, é maior do que a angústia. Tu acha que a RBS vai quebrar? Eu acho que é o caminho. Tá indo para isso. Tá quase, Por quê? Inclusive. Por quê? Pela falta de repercussão, por não ter se reinventado, especialmente em questões publicitárias relacionadas ao mundo web. O mundo web hoje apresenta coisas muito mais atrativas para o mundo empresarial e publicitário para anúncio. Quem é que vai anunciar num jornal hoje, né? Quem é que vai gastar 60 mil reais para botar um textinho para ser lido por um locutor de rádio, se paga 2 mil para um digital influencer, ele mostra o produto em vídeo para todo mundo ver. E daqui a pouco com mais audiência do que a própria... Então, vai morrer por isso, por não se reinventar em conteúdo, por não se reinventar em publicidade, por ter sido absolutamente soberba, por nunca ter dado liberdade para os seus funcionários, paralelamente à RBS ganharem dinheiro com tudo isso que se apresentou como possibilidade. Então todos estão querendo sair, todos estão querendo ir embora, e assim eu acho que é o caminho do fim. Eu acho que se não morrer, vai acabar trabalhando para um nicho muito pequeno e com pouquíssimos funcionários. Já caiu mais da metade, né? Mas com pouquíssimos funcionários. A propósito, quem influencia mais? O digital influencer ou o jornalista tradicional? Depende do digital influencer e do jornalista tradicional. Existe uma coisa no fundo de tudo isso que tem que ser a base independente da plataforma que isso esteja, que se chama credibilidade. A credibilidade. E a credibilidade não se compra na farmácia. A credibilidade ela vem atrás de uma história, né? E aí o jornalista que está num veículo de comunicação, ele tem o carimbo da credibilidade do veículo de comunicação. Ele leva essa vantagem. O cara que está nas redes sociais do mundo web, ele precisa construir com um pouco mais de dificuldade essa credibilidade. Eu talvez não seja o principal exemplo para tratar disso, porque eu carrego muito da credibilidade que eu construí nos veículos de comunicação. Eu já trouxe isso pronto para o mundo web. Mas existem grandes figuras do mundo web que construíram ali a sua vida, a sua forma, o seu público e a sua credibilidade para isso. Eu acho que tem gente sem credibilidade dos dois lados, Benfica. Aí cabe a pessoa analisar e ter discernimento. Por fim, Baldasso, conta pra gente o episódio em que tu viste o Messi pelado. 2006, o Inter campeão da América, e eu escalado
Fiquei muito bravo, inclusive, eu não vi o Inter campeão da América, fui escalado para fazer um jogo da seleção na Noruega, no mesmo dia que o Inter foi campeão da América, estreia do Dunga na seleção. E no dia seguinte, se o Inter fosse campeão da América, eu viajaria para Barcelona, para já falar da terra do adversário do Inter no Mundial no final do ano. E fui. E a minha grande incumbência lá era entrevistar o grande protagonista, que era o Ronaldinho Gaúcho, que o Inter ia pegar no final do ano. E eu passei uma semana inteira indo no estádio e não consegui entrevistar ele. No último dia, eu ia embora, frustrado, desesperado, não conseguia nem entrar no treino do Barcelona. Eu liguei pro Assis, pro irmão do Ronaldinho, pensando, pô, o cara tá em Porto Alegre, vai dar uma mão pra mim e tal. O Assis atendeu e disse, irmão, eu tô aqui no vestiário, só um pouquinho que vão descer pra te trazer. Tinha acabado o treino do Barcelona, veio um cara do Barcelona e me levou pro vestiário do Barcelona. Tinha acabado o treino, os jogadores estavam pelados, eu vi o Eto'o secando as costas com uma toalha pelada, eu vi o Messi pelado. Eu vi o Messi pelado, eu vi o Iniesta pelado, tava todo mundo tomando banho, caminhando pelado. O próprio Ronaldinho Gaúcho me deu entrevista pelado. Então isso foi, eu brinco com isso, é o seguinte, vocês podem fazer o que vocês quiserem na vida de vocês, mas ter visto o Messi pelado, só eu vi, foi um dos grandes momentos da minha carreira. Este é o Fabiano Baldasso, o entrevistado de hoje aqui no programa. Um abraço, Baldasso. Abraço.